Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores ativos que uma empresa pode ter, que é cultura. Bom, para isso eu recebo alguém que lidera um grupo que é referência em experiência, engajamento e consistência. O Pierre é CEO da Bold, que tem as marcas Outback, Abbraccio e Alce, e vai dividir com a gente como a cultura foi construída e fortalecida dentro da operação e como ela reflete tanto nos times quanto na experiência dos clientes. Querido, muito bem-vindo ao Brasil, inclusive, né? Super obrigado, Renata. Para mim, primeiro, um prazer estar com você. Sempre que a gente se encontra, as conversas são ótimas. Falar de cultura é falar no que a gente acredita e o que a gente vive de manhã, de tarde e de noite, e tudo aquilo que eu puder compartilhar, né, com a comunidade da indústria de restaurantes e puder ajudar, vai ser sempre muito positivo. E uma das coisas da nossa cultura é o princípio do compartilhar, que a gente faz, está no nosso DNA e a gente o tempo todo está compartilhando internamente e externamente, porque a gente acredita que só assim a gente consegue desenvolver não só o nosso negócio, mas como o mercado. Você estava numa cadeira antes muito ligada à cultura dentro da empresa e você foi morar nos Estados Unidos e agora você voltou como CEO, é isso? Eu era o CEO da companhia no Brasil e fui convidado depois de quase 7 anos no Brasil para liderar era uma cadeira de clientes, onde eu tinha o marketing de todas as marcas e do mundo. A operação do Brasil continuava reportando para mim, mais transformação digital e outros projetos especiais que tocavam o cliente e toda a conversa de cliente-centrismo das marcas do grupo, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo. E aí, obviamente, com a nova configuração da companhia no Brasil, onde a gente passou a se chamar Bold Hospitality Company. Bold é o nosso Bold Flavor, né? O nosso sabor ousado, que há mais de 27 anos no Brasil e 37 anos no mundo a gente trabalha. E hospitalidade, que é um dos nossos princípios que a gente adora e que norteia muito a nossa cultura. Então a gente achou o nome perfeito para essa nova configuração, onde a gente tem a 20 Compass como um novo sócio, a Bloomin continua a sócia da companhia. E aí eu fiquei super honrado o convite para voltar ao Brasil e liderar esse novo momento, esse novo ciclo da organização. Muito bom. É sempre um prazer estar com você, as conversas fluem muito, é uma delícia. A gente acabou tendo um hiato do tempo que você estava longe, né? Falamos um pouquinho por mensagem, mas agora fiquei muito feliz quando eu soube que você voltou. Então, também muito obrigada por ter arrumado um tempinho na sua agenda. Gente, são hoje é sexta, 5:30 da tarde. Então, assim, muito, muito obrigada. Vezes Conta 20. Comigo quando precisar. Porque a gente não consegue controlar o trânsito dessa cidade, mas o resto a gente controla. Está no nosso pacote. Exato. A primeira vez que eu fui bater um papo com você lá dentro do escritório, eu fiquei muito impressionada com a coisa da cultura e da hospitalidade, como isso se desdobra em tudo aquilo que vocês estão fazendo, na forma como as salas são distribuídas, nos cartazes na parede. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo o que é cultura, no seu ponto de vista, e quais são os pilares fundamentais da cultura dentro da Bold. Então vamos lá, essa é uma pergunta bastante complexa. Acho que seria uns 3 capítulos só para falar o que é cultura. Mas deixa eu contar um pouquinho da nossa história, porque a nossa história, e acho que cultura e história é algo que anda muito junto, né? E falar de cultura e não tocar na história da principal marca, que é o Outback, talvez eu estaria negligenciando a resposta. Então, a gente nasce em Tampa, na Flórida, há 37, quase 38 anos atrás, 4 sócios fundadores, que eles
ficaram apaixonados pelo conceito de restaurante temático. Tá? Naquela época, Hard Rock Café, Planet Hollywood e outros. E um belo dia eles alugaram um filme que era o Crocodilo Dundee. Tá. Né? E eu me divirto porque eu esqueço que tem parte da audiência que não sabe o que é um videocassete, ou, enfim. E eles alugaram e foram assistir o filme do Crocodilo Dundee. Surgiu a ideia de criar um restaurante de culinária casual americana, inspirado no filme do Crocodilo Dundee, que é um caçador de crocodilos, Sim. que acontece no deserto de Outback. Esses 4 sócios vieram da indústria de restaurantes com uma crença muito forte, né, que o restaurante ele só vai para frente com o olho do dono. Tá. Né? O gado engorda com o olho do dono, cada região tem um ditado bastante específico. Então, na cabeça deles, e conversando com um deles, a gente achava que a gente teria apenas 4 restaurantes. E o que aconteceu foi um sucesso enorme. E, para isso, foi criada a figura do sócio, né, o operador, que são os nomes, as pessoas que você conhece, que cuidam de cada restaurante, são sócios de fato, que têm o poder, a tomada de decisão e que vivem a nossa cultura, né, falando um pouquinho de cultura, no dia a dia e conseguem replicar. E a nossa cultura está muito baseada no senso de dono, né, do senso de ser dono de algo. Quando você ganha algo, né, e você escreve seu nome, a partir daquele momento é seu. Então, para a gente é muito simbólico o nome do sócio na porta, logo na entrada, porque é dele. E ele cuida, pertencimento de fato. E aí, primeiro dia de qualquer Outback, quando a gente está inaugurando, acho que é um bom exemplo, é comigo. Uma sessão de 3 horas e o nosso credo se chama Princípios e Crenças. Princípios é tudo aquilo que é mais racional e crenças é tudo aquilo que está no coração e na alma. Mas eu começo, né, o dia voltando à fala dos nossos sócios fundadores lá de trás, dizendo, olha, hoje é um dia muito especial, né, que é o início de uma jornada para você ter um restaurante para chamar de seu. Isso toca, dá sentido às pessoas e depois a gente começa a falar a cultura, que é de fato a lente que a gente traduz. O que quer dizer ter um restaurante para chamar de seu? O que a gente acredita, né, que é hospitalidade? Como você deve atender? O que são os básicos operacionais? E, de fato, é assim que a gente começa a mostrar, através da lente da cultura, como chegar lá. Tá. Então, quando a gente alinha, de fato, o credo da companhia, o que a gente acredita, a maneira que a gente se comporta, e dá um propósito e uma visão bastante clara, a gente consegue ter a cultura bastante forte e funcionando dentro da organização. Algo, não sei se você lembra, mas a gente não tem em nenhum lugar do nosso escritório os princípios e as crenças na parede. A gente tem outras coisas na parede, porque a gente acredita que princípio e crença não é para estar na parede, é para ser vivido no dia a dia. Ser executado, né? E a gente tem um trabalho de reconhecimento quando as pessoas se comportam de acordo com a cultura, de reconhecimento, que se traduz numa coisa que é muito forte nas nossas marcas, que são os pins. Então, cada pin, eu tenho uma coleção enorme de pins, eu anoto de quem eu recebi, como eu recebi, o que aconteceu, e é dessa forma que a gente começa a materializar. Então, tem vários rituais, mas no fim do dia, o que a gente quer é que as pessoas tenham não só o senso de pertencimento, mas sejam donas do seu negócio. E na nossa cabeça, né, a primeira... Se você vai lá atrás e pega os alfarrábios do nosso negócio, os sócios escreveram, né, que o Outback é um lugar para você levar os amigos, a família e ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro faz parte da nossa cultura, mas isso é traduzido em prosperidade. Tá. E a gente transforma a vida de muitas pessoas. Hoje, 85% dos nossos sócios começaram no chão de restaurante. 15% vieram do mercado, esse balanço é ótimo. Mas, de fato, esses 85%, eu tenho certeza que a companhia levou prosperidade. Então, hoje, quando a gente inaugura um novo restaurante, é óbvio que é sobre expansão do negócio e sobre negócio, mas é muito mais, é um novo sócio. Um novo sócio querem dizer pelo menos mais 4 gerentes,
mais 8 assistentes de gerentes, mais 50 waiters, e aí a gente consegue criar a carreira e consegue, de fato, tudo aquilo que a gente fala sobre a cultura, sobre levar prosperidade e um dia poder ser dono do seu negócio, acontecer de fato. Não sei se eu te expliquei, eu te enrolei. Não, mas você me explicou. Mas a nossa cultura é algo bastante forte. A gente pode falar de alguns pilares bastante específicos, que é como a gente acredita que a gente vai entregar momentos de celebração, momentos especiais para os nossos clientes, não importa onde eles estejam. Sim, vamos falar de alguns pilares? Você quer dividir entre princípios e crenças? Vamos falar. Os princípios, o que eu mais gosto, o primeiro é hospitalidade. Né? E isso liga muito com a minha carreira, meu início de carreira em parque de diversão. E eu lembro, e para mim eu sempre repito, o dia de inauguração do Hopi Hari, o primeiro cliente que eu vi entrar era uma menina. E quando a catraca girou, né, na hora a gente viu o sorriso dela, eu me arrepiei. E o time todo começou a chorar, porque foi um processo... E dali eu falei, bom, é isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu busco, que é o sorriso do cliente, né? Se você pega alguns pontos que o Danny Meyer fala nos livros dele sobre hospitalidade, né? Que hospitalidade é um diálogo e o processo é um monólogo, né? E faz muito sentido, né? Quando você atende, o que você está esperando, obviamente, é a retribuição, e nada mais sincero que o sorriso. E para a gente, a hospitalidade é um jeito de ser. Então, a gente tem algumas coisas muito pontuais que se materializam no restaurante, que é desde a nossa hostess, o jeito que ela recebe e leva até a mesa. Qualquer um dos nossos clientes, se perguntarem aonde é o banheiro, a gente leva até a porta. Isso vira algo pessoal, né? Na minha casa, eu vou levar até a porta. No escritório, eu levei um dia um fornecedor até a porta do banheiro. Ele olhou para mim e falou, você vai entrar junto? Eu disse, não, só estou te indicando. Daqui para frente, isso é uma questão sua. Então, a gente vive hospitalidade de uma maneira bastante disciplinada, com momentos bastante icônicos dentro da jornada, quando você olha a jornada do consumidor, não importa o canal, se é dentro do restaurante, se é no delivery, a gente está sempre pensando como ser hospitaleiro e ter o sorriso e a retribuição. E para mim, o grande indicador de hospitalidade é o cliente voltar. Sim. Então a gente é disciplinadamente maluco sobre frequência e retorno de cliente. A gente olha isso com uma paixão que às vezes até é irracional. Depois a gente fala de qualidade, né? E para a gente qualidade é cuidar de detalhe. Tá. O Salim, que foi meu antecessor e um dos fundadores, pessoa querida e super conhecida, durante a vida toda ele falava do cuidado de detalhes, também em sessão de princípios e crenças. Ele usava aquela frase, né, que o diabo mora no detalhe. É muito boa. E tem uma passagem dele que, para mim, explica o que é cuidar do detalhe. Quando ele soube que ele ficou doente, ele mudou e disse que na hora que você cuida do detalhe, você está cuidando de Deus e o milagre acontece, né? Que é algo muito maior, e mudou. E para mim é isso mesmo. Cuidar no detalhe, e as pessoas elas sentem o cuidado com detalhe, é muito mais do que percepção, não é algo direto, é algo que toca muito mais o coração do que a parte racional, né? Então a gente tem uma obsessão por detalhe, de experiência, detalhe de prato, tudo que a gente fala você tem que morder de olho fechado, é Outback. Tá. Então, quando a gente desenvolve um prato, e recentemente a gente lançou junto com a Ana Maria, não sei se você viu, no Chefe de Alto Nível, Sim. um prato que foi criado e no outro dia estava nos nossos restaurantes. O grande trabalho é como que a gente garante a identidade e a qualidade do Outback em cada um, e grande sucesso, campanha voando, tudo funcionando super bem. Então, qualidade muito grande e, obviamente, a segurança dos alimentos é algo fundamental, porque a gente está cuidando da vida do outro. Sim. Então, para a gente, quando a gente fala de segurança dos alimentos, é o cuidado com a vida do outro e é a responsabilidade. E o exemplo que eu costumo dar
né, quando a gente vai falar de qualidade especificamente, quando você entra no avião, você não bate na porta do piloto e fala, meu amigo, você fez a checagem de segurança? Dormiu bem? Dormiu bem, tá tudo certo. Você confia que ele passou, fez o checklist e tá tudo ok. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo que a gente espera. E, obviamente, se você soubesse que ele não fez, você não entraria no avião. Com certeza. Quando um cliente entra no nosso restaurante, ele tem certeza que a gente fez todo o protocolo de segurança dos alimentos para garantir que ele saia bem. A gente é reconhecido pelo nosso rigor e segurança. E isso é qualidade, é detalhe, é olhar. E os nossos pratos têm realmente uma espinha gastronômica central muito pontual. Coragem é outro princípio nosso. Então, você vai ver em momentos da nossa história recente, a gente usa o princípio da coragem para avançar. Durante a pandemia, por exemplo, né, quando a gente olhou e eu me peguei no dia da pandemia sozinho no escritório, na época mais ou menos 12 mil famílias dependendo do nosso negócio, a gente olhava para um lado, para o outro, não sabia o que ia acontecer, a gente achava que quarentena era 40 dias, não 40 meses ou 40 semanas, e eu abri, depois a gente vai falar de princípios, o nosso livrinho, que é um livrinho bastante pequeno, né? E eu não tinha manual, não tem playbook, né, para uma pandemia. Não. A única coisa que eu tinha era a nossa cultura na mão. E a gente abriu, a primeira coisa que apareceu foi o nosso primeiro princípio, que era cuidar das pessoas. Né? Ele está escrito assim, nós acreditamos que ao cuidarmos das nossas pessoas, o Outback toma conta dele mesmo. E a segundo foi o princípio da coragem. Nesse momento, a gente decidiu não demitir ninguém em razão da pandemia. E assim aconteceu. O time se mobilizou, a gente comunicou, a gente tinha um plano de expansão do delivery em 10 meses, a gente expandiu em 10 dias. A gente viu ações das nossas pessoas que emocionam, né, de entregar o pedido a pé para garantir que a gente conseguia. A gente saiu muito mais forte do que entrou. Criou hoje um novo negócio, que é um negócio de mais de 100 mil pedidos por semana. Tem uma representatividade enorme dentro do nosso negócio. Quanto então, representa hoje do grupo? 15% mais ou menos. É expressivo, né? É expressivo. A gente hoje deve ser um dos maiores redes de restaurante no delivery. Negócio bastante importante. Mas eu estou te trazendo como a gente usa a cultura para tomar decisão. E, obviamente... Isso é muito legal. Assim, até queria te perguntar uma coisa em relação ao playbook. Claro. Eu falo muito isso, assim... Quando você não souber a resposta, quando estiver difícil, volta na sua cultura e o manual da cultura vai te dar a resposta que você precisa, o sim e o não, né? Exato. É quase um livrinho da sorte na hora que você está... E nesse momento era o que a gente acreditava e continua acreditando e funcionou. E depois, quando você racionaliza, foi a decisão mais do que correta. Sim. Porque a gente conseguiu, na retomar muito mais rápido, porque as pessoas continuavam mais engajadas do que nunca. Sim. A gente não teve um esforço de retreinamento de ninguém, Renata. Foi muito simples recomeçar. E o brilho no olho de sair do outro lado, a gente expandiu durante a pandemia. A gente fez coisas bem interessantes. Obviamente, não gostaria de passar por outro e não queria que tivesse acontecido. Mas a gente saiu muito mais forte e eu reputo a cultura. Né? E usar cada um dos nossos. Então, coragem é algo... E a gente precisou ser muito corajoso para tomar uma decisão. O nosso CFO, na época, ficou até chocado. Disse, não, a gente vai dar um jeito, vamos resolver. Teve suporte da organização no mundo todo. Inclusive, os Estados Unidos tomou a mesma atitude, concomitantemente, que ajudou bastante o nosso negócio. Então, a gente falou de 3 princípios. A gente tem um princípio da ponderação. Então, enquanto todo mundo fala não, a gente fala sim. Né? A gente sempre vai buscar o sim dentro dos nossos restaurantes ou no delivery para atender e criar a melhor experiência possível para o cliente. E a gente vê, de vez em quando, empresas, indústrias, a gente como consumidor, a gente se depara muito mais com não do que com sim. E o nosso negócio é o ciclo de vida total do cliente, não é só aquele momento específico.
E tem várias histórias maravilhosas do poder do sim e como que a gente resolve dentro do restaurante. E o sócio é fundamental para isso, e as nossas Sim. pessoas têm autonomia e eles conseguem ponderar, respirar, tomar decisão e fazer o que é correto. Então, quando a gente fala de princípio, tudo muito mais racional. Obviamente, a gente explica cada uma dessas palavras o que quer dizer, mas no fim do dia é só vivendo e garantindo que isso aconteça todos os dias que a gente consegue perpetuar a cultura, né? A cultura, para mim, é uma arte muito mais oral, Sim. né? De exemplo e de ação. Obviamente, a gente tem ela escrita, mas eu conheço muita empresa que tem, né, a cultura escrita, mas o dia a dia não vive. E as nossas crenças, né? Todas as crenças começam com nós acreditamos. Tá. Né? Tá muito ligado à fé, né? Você acreditar e é menos racional, é mais do coração para a mão. Tá. E a crença, a gente começa falando das pessoas, depois a gente fala da individualidade das nossas pessoas e é muito curioso que a gente diz, a nossa sexta crença é que a principal função da organização é permitir que os sócios e os gerentes tomem conta dos nossos Outbackers. E volta para a primeira crença. E assim a gente inverte a pirâmide. O meu trabalho, primeiro, é ser guardião da cultura. E segundo, é servir a organização e servir o sócio. Esse princípio da pirâmide invertida é muito positivo, né? Você tira a liderança de um papel de ordem para um papel de serviço. Né? Exato. E é muito natural para a gente tá fazendo. A gente quer ver o sócio ganhar dinheiro, o sócio prosperar. E é muito bonito ver e participar e poder tocar a vida de tantas pessoas. E no fim do dia, isso está ligado com a prosperidade da própria companhia. E quando todo mundo entende que as pessoas costumam terceirizar o problema da empresa, o problema do chefe. Sim. Mas uma empresa são todas as pessoas que fazem parte dela. Sim. E quando as pessoas entendem isso, e por isso que a primeira crença faz muito sentido, quando você cuida das pessoas, você está cuidando de fato da empresa, funciona de uma maneira muito boa. Um círculo virtuoso, né? De construção. E você estava falando do dizer sim. Eu lembrei de um livro que eu li que, na verdade, não tem nada a ver com o nosso segmento, que é da Shonda Rhimes, que é criadora do Grey's Anatomy. Ela é escritora de várias séries e chama O Ano em que Eu Disse Sim. E que ela falava que ela era uma pessoa muito fechada, ela gostava de ficar escrevendo, tal, a pira dela eram os personagens dela, mas que ela não ia convidada para festa de marca legal, tal, e ela nunca dizia sim. E um dia que a irmã dela provocou isso nela, falou: "Cara, você não diz sim para nada". E ela fez um compromisso com ela mesma e ela passou um ano aceitando todos os convites e coisas que aconteciam com ela, e ela fala da transformação que isso trouxe para a vida. Então, se tem alguém que está ouvindo a gente, que está nesse momento, né, o dizer sim está difícil, porque às vezes está muito ligado às dificuldades que a gente tem, ao nosso momento de vida, acho que é uma boa leitura. É fantástico. Obrigado pela dica, depois eu vou anotar. Eu não conhecia ela, mas Grey's Anatomy eu assisti. E quem gosta das séries dela vai gostar muito da narrativa dela, porque ela fala do jeito que ela pensa, que é do jeito que ela escreve os personagens. Então eu engoli o livro, acho que eu li 1 dia e meio. Muito legal. É bem interessante. E aí, falando em livro, eu também separei um outro livro que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, que é o livro da Maria Luísa. Que é esposa de um dos sócios do Outback, dos fundadores, né? Isso. E que foi um livro que acho que é um livro que me tocou bastante, que é um livro que acho que todo mundo que trabalha no segmento poderia ler, porque o jeito que ela pensava negócio, ela que ajudou a trazer o Starbucks para o Brasil, né? Exato. É muito interessante e traz muito de cultura e de princípios, crenças, valores. Também é um livro interessante, né? E falar da Maria Luísa e não falar do Peter, né? Acho que o Peter tem um papel para a nossa indústria fundamental, porque foi a pessoa que trouxe McDonald's para o Brasil. Sim. Depois Outback, junto com Maria Luísa trouxeram Starbucks e o Peter, ele faz agora 1 ano que faleceu, mas ele estava sempre muito próximo da gente e muito ligado à cultura. Tá. Então, mesmo ele
não tendo mais uma posição executiva, todas as nossas convenções, ele estava presente, celebrando, e um dos nossos princípios é a diversão, e ele era a pessoa da diversão, mesmo já com mais idade, com algumas questões de saúde, era o último a sair da festa. Sim. E o Peter, os aprendizados que eu pessoalmente tive com o Peter sobre cultura, cuidado com as pessoas e como ele enxergava a nossa indústria e a indústria de hospitalidade, é incrível. A gente tem um documentário com o Peter, né? E ele tem uma frase que ele diz assim: alguém inventou uma palavra para traduzir amor e essa palavra é hospitalidade. Tá. Então ele tinha uma coisa com hospitalidade, com o segmento, com o servir, que era enorme. Obviamente, Maria Luísa, parceira dele, sempre Sim. junto, transbordava. E a gente, todo mundo que a gente brinca, filho do Peter, né? Tem muita gente que se não fosse o Peter não trabalharia no setor. É um negócio incrível. O dia que ele me contratou, a primeira coisa que ele me deu foi um livrinho com os princípios e crenças. E o primeiro ato que eu tive, ele falou: coloca seu nome aqui. Porque ele queria, nesse momento, dizer: agora você é dono também. Isso é seu, né? Isso é seu. E eu guardo com carinho, tá na minha mochila, eu tenho o livrinho e sempre uso esse que eu usei durante a pandemia também. E é muito bacana ver como a gente consegue perpetuar. E a nossa missão é preservar o legado do Peter e do Salim. E obviamente, com essa coisa da tradição oral da cultura, continuar passando. Mas os dois foram, de verdade, os grandes, não só fundadores, mas a grande inspiração da cultura da companhia no Brasil. Muito legal. E a coisa do livrinho tem muitas páginas, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam pensando que é um negócio muito difícil de construir, ou muito grande, ou muito complexo. Eu não estou nem usando o livrinho, obviamente eu tenho um carinho enorme, não só por ser carinhoso, mas é um livro muito pequeno, não, mais ou menos desse tamanho, assim, Renata, com 10 páginas. Tá. Não, muito simples, objetivo. A gente está falando de poucos princípios e poucas crenças que a gente... Quanto mais fácil a explicação, mais fácil de você implementar a cultura. Sim. E é legal a gente detalhar sem deixar burocrático ou complexo, né? Você falou qualidade, depois você explicou. Qualidade para a gente está nos detalhes. Exato. Falar, bom, então está entendido o que é qualidade, né? A gente ter, obviamente, esse olhar para tudo que é tanto segurança alimentar e qualidade estética, está dito. Então tem que ser simples, né? Para que a execução também possa ocupar mais espaço do que a burocracia do escrito. Claro, e obviamente a gente sabe que você tem transição de gerações, a gente adequa a linguagem e a comunicação ao público que está escutando. Tá. Então, a simplicidade da cultura ajuda muito nessa adequação para você conseguir ter uma comunicação bastante clara com o time. Obviamente, isso vem se ajustando, mas a essência, se você pegar o primeiro livro de princípios e crenças, o que tem hoje é exatamente o mesmo, e o que a gente muda é o jeito de comunicar. E aí, obviamente, a gente prepara a sessão de acordo com o público que está, e a gente vai adequando conforme a gente vem transicionando gerações dentro da organização. Perfeito. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, sempre que eu tenho contato com pessoas dali do nível gerencial, tático, eventualmente até com algum sócio do Outback, também com a equipe, eles são muito orgulhosos de respirar aquela cultura, e eles fazem questão de contar. Como é que qual que é a cultura ligada à formação de time e formação de lideranças? Isso é super legal, porque um dos outros princípios é orgulho. Tá. E a gente não confunde orgulho com arrogância. Muito o bom. orgulho de pertencer e fazer parte, né, da organização. E essa crença foi a última crença que entrou no set de crenças e surgiu numa sessão de princípios e crenças que a gente faz para as novas pessoas e para as pessoas que estão, para a gente estar sempre se reconectando com os princípios, com as crenças. E disse: olha,
depois de trabalhar e tudo que a gente construiu, eu tenho certeza aqui que falta um princípio, que é o princípio do orgulho. É o orgulho de fazer parte, né? De usar o nome da companhia e de tudo aquilo que a gente faz. De ser um bom vizinho, né? Uma das coisas dentro do 7 de princípios e crenças é ser um bom vizinho e a cuidar da comunidade. Tá. Então, a gente tem vários exemplos de como que a gente interage. A gente só inaugura um restaurante depois de uma noite, que é uma noite que a gente chama de Charity Night, uma noite de caridade, onde o sócio proprietário elege uma instituição que está na área de influência do restaurante, onde ele adota. O faturamento dessa noite é 100% doado e ele continua em contato com a comunidade. Voltando à pandemia, na época da pandemia, a gente estava muito perto da Páscoa, acho que todo mundo lembra, Sim. E a gente tinha produzido, e eu lembro desse número que nunca vai sair da minha cabeça, 13.600 ovos de Páscoa. Tá. O que a gente ia fazer com o ovo de Páscoa? Na hora, veio essa coisa de ser o bom vizinho, a gente doou para os pequenos varejos no entorno dos restaurantes para eles venderem e terem dinheiro para pagar o aluguel ou algo que fosse necessário. Então, isso foi uma parcela, mais ou menos 7.000 ovos. E o restante a gente foi para os hospitais, no entorno dos restaurantes e entregou para os profissionais da saúde para agradecer todo o trabalho que eles estavam fazendo com o cuidado das pessoas. Então, é muito legal você ver, e você trouxe um exemplo de materialização e de viver, e o orgulho, né? De estar construindo junto. Eu acho que a sua fala diz tudo sobre a cultura e como as pessoas estão engajadas. E quais são as rotinas e rituais que vocês têm e que você acha, na sua opinião, que são inegociáveis para conseguir levar essa cultura na prática para quem está ali dia a dia com o cliente? Bom, a primeira coisa é não complicar, né? Sim. Então, não complicar já resolve tanta coisa, né? Muito. A gente tem um tagzinho que está dentro das nossas crenças, valores também, que é como pode ser mais fácil. Para tudo. Sim, tem uma planilha que pode ser mais simples de mexer, tem um treinamento que pode ser executado mais fácil, tem um processo dentro da empresa que a gente pode também facilitar. Então, vamos lá, alguns rituais. A gente tem um ritual da inauguração de restaurante que começa com sessão de princípios e crenças, depois a gente faz sessão de raiz. Então, no dia 1, as pessoas são imersas dentro da cultura. E a gente sempre brinca, não é para decorar nada. Você guarda só as 2 ou 3 coisas que te emocionou, te arrepiou, você sentiu no estômago e sai fazendo amanhã. Tá. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque um set de cultura não é para todo mundo saber de cor. Eu, por acaso, sei de cor o livrinho inteiro, porque eu faço as palestras. Quando eu cheguei na companhia, eram 70 restaurantes, hoje são 206. Para cada um deles, a gente fez uma sessão de princípios e crenças. Então, a repetição, de fato, me fez decorar na vírgula, né? Eu até respiro com a vírgula. Mas não precisa decorar, né? Você precisa, o que você sentiu, o que você se identifica, você vai praticando. E o provocar essa execução também vai tangibilizando, né? Vai trazendo para a realidade, que é o walk the talk, né? Não adianta ser só o livro. Eu diria que rituais de reconhecimento são importantíssimos. Então, os pins, né? Porque os pins, vários dos pins são sobre princípios e crenças. É um momento de reconhecimento ou celebração de um fato importante. Isso mantém a cultura muito forte. Coisas muito simples. A gente tem um ritual que chama Mesa 43, que o sócio senta na Mesa 43 num determinado dia e horário, sem agenda, e está aberto para escutar os Outbackers, os Amit, ou os Bloomers, enfim, os Boulders. E isso é fundamental, bastante importante. E, de fato, consistência entre o que você fala e o que você faz. Dizer que é uma empresa que valoriza o sócio e não valorizar, de fato, a gente fica feliz quando o sócio ganha mais dinheiro que a gente. Porque toda a visão de cultura, de prosperidade tá acontecendo. E eu acho que tem uma coisa nossa, e é muito nossa, é comunicar.
Tá. né, que é importantíssimo. E dentro da cultura, o treinamento é algo fundamental. Né? A gente brinca que nosso segredo é treinar, 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 treinar. E quando achou que treinou demais, Mais um pouquinho. treina mais um pouquinho. E no negócio de restaurante, a repetição traz a perfeição. O nosso negócio, o Garrido falou isso uma vez da companhia tradicional, que o nosso negócio é um negócio de repetir as coisas à exaustão e a nossa paixão tem que ser essa, né? Porque é aí que a gente chega na excelência. A gente acorda todo dia e executa os mesmos processos e procedimentos todos os dias. Então, quanto menos complexo a gente for e deixar a gente repetir mais, melhor. E é assim que a gente garante consistência de produto também. Sim. Tá sempre um olho para a extensão de cardápio, garantir que é o menor possível para os produtos icônicos eles serem repetidos e serem entregues na perfeição. Obviamente a gente tem processo, a gente tem treinamento, mas sem a repetição você não consegue chegar no nível de execução, qualidade e consistência que você falou no comecinho da nossa conversa, que é fundamental. É porque sem isso, né, não funciona. Não funciona. Não é, e não funciona, não é sustentável a longo prazo também, né? Me conta um pouquinho da relação de vocês com os clientes. Vocês têm grandes fãs da marca, né? Eu lembro que na nossa conversa também lá atrás, eu fiquei muito impressionada que você estava me contando, falar, tem uns clientes que são muito fiéis, que eu falo com eles eu mesmo no WhatsApp. Continuamos. Mesmo nos Estados Unidos eu recebia a história, a gente tem alguns clientes que são super queridos. No dia que a gente lançou o Chefe de Alto Nível, que a gente fez um watch party na nossa loja da Rebouças, que a gente se encontrou, a gente convidou 20 grandes clientes que a gente tem relação para estarem com a gente nesse momento especial. Então a gente... eles são parte do nosso negócio. Sim. Alguns desses nossos clientes participam de sessão de princípios e crenças. Ah, que legal. E levam o relato deles como clientes para os novos Outbackers ou Amites estão se juntando. E é um negócio incrível quando você separa um tempo da sua rotina para simplesmente sentar na mesa com o cliente. Eu gosto de fazer isso, me apresentar, sentar, convidar o cliente e só dizer como eu posso ser melhor. E você tem que estar preparada para escutar, às vezes, coisas que você não... E na operação, problemas acontecem. A nossa grande diferença é como você reage, a velocidade que você reage e resolve. Então, porque às vezes o reagir muito rápido está sendo reativo, né? Você não está absorvendo para poder resolver o problema. A escuta ativa para a gente é fundamental e não ter medo de falar com o cliente, né? E isso eu provoco todo mundo dizendo, nos últimos tempos, e às vezes palestras até para o segmento, pessoal, no último mês, quantas vezes você sentou para conversar e escutar um cliente? Claro que a gente faz isso de maneira natural, dentro dos restaurantes, visitando o restaurante, e também a gente usa um pouco de tecnologia. Então a gente tem uma comunidade hoje de fãs da marca, mais ou menos 2.000 fãs, onde a gente se comunica com eles, testa conceitos, testa promoções, pede opinião. Isso é uma plataforma específica? É uma plataforma específica online, web, onde a gente consegue se comunicar e trocar com clientes de maneira bastante ativa. Eu sei que pelo nosso tamanho, pelo nosso porte é possível, mas no fim do dia, com um caderninho, com boa vontade, você pode sentar com um cliente, conversar e sempre aprender algo. E o meu aprendizado muito pessoal é que muitos dos bons clientes começam a partir do momento que você vai resolver um problema desse cliente. Então, para mim, toda vez que eu tenho uma questão, pode ser uma reclamação, uma sugestão, a gente trata como uma oportunidade enorme. Sim. Porque se o cliente cara parou... se deu o trabalho de reclamar, né? É porque ele quer algo e grande parte desses clientes que eu me comunico é porque, de fato, me acharam por rede social, me acionaram, eu pedi o telefone, eu liguei, conversei. No outro dia a gente se encontrou, resolveu a questão
e se tornou um fã de alta recorrência que vai 3, 4 vezes por semana nos nossos restaurantes. E não é só ele, a família inteira. É algo que eu pessoalmente adoro. O seu ROI é muito alto, né? Quando você dá atenção, resolve o problema e esse cara vira um fã da marca. É um fã da marca. E obviamente, tem muita gente que a gente acaba, por uma razão ou outra, cruzando na vida. Você descobre que é um grande cliente, um fã da marca e o nosso negócio é servir. Né? Em qualquer posição dentro da indústria de restaurante, você tem que estar disposto de estar sempre com o pé no chão de restaurante e de frente com o cliente e de frente com as suas pessoas. Alguém que não gosta dessas 3 coisas, e tá tudo bem, não tem questão nenhuma, não pode trabalhar na nossa indústria. Né? Sim. Tem alguma coisa que algum cliente trouxe para você como reclamação? Foi um grande aprendizado, uma virada de chave importante que você se lembre? Assim, pontualmente eu não consigo te trazer, mas várias pequenas melhorias ou insights. De fato, um desses clientes que a gente fala muito, a gente lançou um prato e tinha um molho específico, era um vinagrete de alguma coisa, eu não lembro especificamente, faz um tempo, e ele falou, olha, você tem uma oportunidade de negócio, isso aqui você pode vender como add-on de outros produtos. Eu disse, legal. Testamos, funcionou. E tem sugestões, e a gente está melhorando o tempo todo, aprendendo de verdade, sendo bastante aberto a escutar o cliente. E o cliente tem mudado, né? E vai continuar mudando o tempo todo. Sim. E me conta um negócio, em relação aos sócios, a gente falou um pouquinho disso, né, da coisa do pertencimento, mas essa forma de pensar a sociedade e a expansão permite com que você mantenha a consistência, a qualidade e que perpetue a cultura, que numa instituição grande é o maior desafio, né? Exato. O sócio é a chave do nosso negócio. A pessoa mais importante de verdade. Eu faço o papel do guardião, de falar muito de cultura, mas o sócio é o que guarda e que cuida das pessoas no dia a dia. E você vê até nos resultados, nos KPIs de gente, né? Quando você fala de turnover, absenteísmo, a diferença de um sócio excelente e de um sócio que não vai tão bem dentro do dia a dia. Então, o processo de funil de talentos, de sócios e como a gente forma, a gente tem programas específicos que pega e começa a formar desde o treinador. Então, todos os nossos restaurantes têm treinadores formados. Tá. E isso é algo que a gente se orgulha muito de fazer. Esses treinadores vão ser os assistentes de gerente, que vão virar os gerentes, que vão virar os sócios. Isso eu estou falando tanto na frente quanto na retaguarda, né? Cozinha e salão. Quanto tempo esse processo tem normalmente? No mínimo de 5 anos. Tá. A gente consegue formar um sócio em 7 anos e meio. Tá. Hoje, com 200 restaurantes, é muito mais fácil formar e a gente consegue crescer 15, 20 restaurantes ao ano, porque a gente tem um pipeline de talentos que a gente está nutrindo há muito tempo. Sim. Mas uma decisão de nova loja, então a gente já está planejando 27 e 28. Tá. A gente já está olhando quem está no pipeline de talentos hoje e começa a formar e coloca tanto no programa que chama B-Trainer, depois o programa de formação de sócios, e aí a gente vai trabalhando com os times para garantir que quando a loja estiver pronta, a gente já tem um sócio pronto para tocar o negócio. E quais são os soft skills que vocês buscam nessas pessoas? O que não é treinável, que esse cara já precisa ter? Eu adoro dizer, durante o processo de entrevista de um novo Outbacker ou Amit, brilho no olho. Né? A gente olha no olho, tem que ser um apaixonado, tem que gostar de gente, de servir e tem que ter hospitalidade no sangue. Então, a hospitalidade é algo que a gente detecta no jeito de se comportar, no jeito que conversa. Eu gosto, de vez em quando, de conversar só com sócio andando. Tá. Né? A gente começa a olhar ritmo e coisas do tipo, mas é muito mais o olho no olho, a conversa.
Porque as habilidades técnicas você treina. Você treina, E o nosso negócio é um negócio duro. Depois que você passa o seu primeiro turno, você acaba sentindo partes do seu pé que você nem imagina que exista, né? Lateja. Então você tem que ser um apaixonado pelo negócio, de verdade, tem que ter paixão. Então paixão é um negócio que a gente busca muito forte nas pessoas que a gente contrata. Vontade e tem que ser determinado. Né? Porque o nosso negócio é um negócio... Você vai chegar lá, mas tem o passo a passo, tem a formação, tem a disciplina e você tem, obviamente, o prêmio, tem um restaurante para chamar de seu no fim dessa jornada. E aí esse cara, quando ele é promovido a sócio, eu não sei se você pode falar isso. Não é promovido, ele assina um contrato de sócio. Tá. Né, um acordo de acionistas. Mas ele é convidado, ele não entra. Ele é convidado, ele investe dinheiro. Ele investe também? Também. Ele investe dinheiro e ele vem se preparando durante um período para se tornar sócio daquela unidade. Tá. E aí ele entra no contrato social e aquela loja... Exato. Tanto a loja quanto a prestação de contas e de responsabilidades ali é dele, né? O ônus, o bônus, e aí vamos. Vocês têm rituais de comemoração? Porque vira e mexe, às vezes, e da última vez que eu visitei uma loja que eu estava te contando agora, tinha alguma coisa de, não sei se era um início de turno, o que eles estavam fazendo, se era uma abertura... A gente tem grito de guerra todo dia. Acho que era um grito de guerra, então, que a gente viu. E cada loja tem o seu grito de guerra, o começo do grito de guerra é o mesmo para todo mundo. E o finalzinho, cada um tem um, até pelas características, e cada loja tem seus pins também. Então, mas a gente comemora muito, celebrar é um negócio que está no nosso sangue. A gente tem uma convenção de sócios e sócias todo ano, que é um grande momento de celebração. Eu lembro a primeira que eu organizei, a gente tinha uma sala pequena com 70 sócios. Hoje é um evento para quase 1.000 pessoas, que a gente traz a comunidade toda. Então, os sócios com maridos ou esposas, vem todos os nossos fornecedores e parceiros também, e é um momento principalmente de comemoração. A gente alinha estratégia, faz... Mas a parte de conteúdo mais técnico é 30% do negócio e 70% é sobre o nosso princípio de diversão e comemoração. Legal. Isso acontece todo ano de maneira religiosa e é um momento que a gente se reenergiza, todo mundo se reencontra, se abraça e se prepara para o próximo ano. Tá. E o papel de lideranças, todas elas, né, inclusive gerentes, subgerentes, etc., é fundamental na manutenção dessa cultura. Né? Vocês têm processos ou você tem pessoalmente, aí, pela sua experiência, dicas para quem está construindo e escolhendo lideranças de como trazer a cultura e como também delegar essa responsabilidade para esses caras que são multiplicadores ali na prática? Sim, a gente tem rituais de gestão para garantir a replicação, porque não adianta... E o nosso tempo médio de casa é muito grande. Achar que faz uma sessão de princípios e crenças e está tudo... Sim. Então, tanto o sócio, ele realiza de maneira sistemática sessões menores. Tá. E a gente tem uma figura que é o sócio regional, que é responsável por uma região. Tá. E ele também vai e garante a reciclagem, ele faz a sessão de princípios e crenças também para todas as pessoas. E além disso, todo o reforço. Então, ou campanhas internas, ou fatos especiais que a gente comemora e celebra, toda a inauguração de novo restaurante, e a tecnologia veio para ajudar, né? Porque antes demorava um pouco para a notícia chegar, a gente entra online e celebra no mesmo momento a abertura, e a gente sempre diz, a gente abriu um novo negócio para nunca mais fechar. E é assim que a gente dá o pontapé inicial e vai em frente. Então, mas não tem nada muito sofisticado, assim, Renata. A gente se mantém simples como o primeiro dia. Né? Você conversa, o Mauro está com a gente, ele está a companhia vai fazer 28 anos, ele está há 27 anos. No começo é uma mesa, as pessoas, a gente sente, discute, toma uma decisão e vai para o campo fazer. Tá, e a gente continua fazendo né? o executar. A execução para a gente é importante. Eu continuo muito focado em execução.
Então a gente estava bastante preocupado, obviamente, com a consistência do lançamento de uma campanha. Principal produto, costela. Eu, nos últimos 40 dias, eu visitei mais de 50 restaurantes com uma única missão, que era experimentar a costela. Todos os restaurantes. E garantir que elas estavam soltando do osso, né, com a umidade correta, dentro do equipamento, tempero, né, que o gerente de cozinha estava riscando a membrana para garantir que o brine ia entrar, para a gente garantir consistência. Então a gente vai no nível de detalhe de execução, de novo o princípio da qualidade é detalhe, né? Sim. Para garantir que o negócio vai acontecer. Safra de cebola, sempre tem alguém da gente olhando no campo, ou no Chile, ou na Espanha, como é que tá. Para mim é fascinante. Chegar lá, a gente vê cebolas no chão, enormes, daí tira, o nosso agrônomo no Chile, ele corta, a gente conta o número de rodelas da cebola, tem que ter 11 no mínimo, um centro único, um coração, porque senão quando a gente vai cortar na glória, ela quebra. Nível de acidez. Então, nosso negócio, obviamente, a gente é muito orientado a detalhe, porque ser orientado a detalhe é qualidade, e com qualidade a gente mantém, obviamente, a cultura. E a gente nunca mudou, desde o dia 1, receita e qualidade de produto. Tá. Isso faz parte da nossa cultura também. Isso é um dos inegociáveis. Um dos inegociáveis. E a gente estava falando de liderança, e liderança é muito exemplo, né? Mais do que qualquer coisa, liderança é exemplo. Essa cultura e esse hábito de, por exemplo, o CEO estar visitando 50 lojas, provando costela para garantir o padrão de qualidade, também é a forma de ensinar o time o nível de detalhe, o nível de cuidado. E é tão legal, eu estava num restaurante em Brasília, no Pier, e eu fui experimentar a costela. O restaurante parou, foi todo mundo para a cozinha, eu quase engasguei, né? Porque quando eu comi e falei, tá perfeita, o restaurante comemorou e vibrou de um jeito, até ficou arrepiado. A gente tem um negócio importante acontecendo aqui, e a gente assim tem uma coisa da valorização que é importante do time, né, de cozinha. E um bom plantão e um bom atendimento começa com um bom prep. Se o prep está perfeito e o sócio ele vai e ele faz o line check, experimenta todos os produtos todos os dias, é um momento sagrado. Se ligar o presidente do conselho, ele não vai atender, ele vai falar que está fazendo o line check e vai ligar depois. Então, esse é um outro ritual da importância que a gente dá desde do início. Porque o que acontece, na hora que você não cuidou do prep e você tem algum defeito na linha, o serviço no salão vai ser um problema, e o gerente de salão e o time de salão vai ficar o tempo todo lidando com o problema. Sim. Quando o produto vem perfeito e as pessoas ficam fascinadas, a gente tem mais espaço e tempo de ser hospitaleiro e de ter algumas atitudes de encantamento. Então, o planejamento te traz isso, né? Exato. Ter mais tempo para dar atenção aos detalhes. Você não está apagando incêndio. O tempo todo. Então, é muito... Eu adoro, né? A questão é que esses 50 provadas me rendeu 4 quilos e agora eu tô... correndo atrás do prejuízo. E nunca acaba só com uma colherada. Depois a gente tem uma sobremesa que é maravilhosa, que é o Thunder, né? 2 versões, a de chocolate e a de doce de leite. E aí a gente também testa. Esse não estava no seu roteiro, mas já que você estava lá, né? Já que eu estava lá. E tem o outro também que a gente está trabalhando muito, é o nosso crouton. Né? E o jeito que faz... Quando você morde o nosso crouton, ele não pode estar branco no meio. Tá. Porque isso quer dizer que a manteiga com alho não penetrou. Tá. E foi um processo na hora que você está mexendo nele errado. Tá. E muda muito o sabor, e o que acaba acontecendo, o alho também não fixa. Tá. Então, foi costela, crouton e o Thunder. E o Thunder.
e mais algumas coisinhas. Sim, no meio do caminho provar mais uma coisinha só para garantir, né? Exatamente. Me conta uma coisa, o nosso mercado vem enfrentando, e acho que está cada vez mais gritante, preocupante, a coisa da rotatividade, né? Você consegue olhar estratégias que são eficientes, até para a gente dividir com a turma sobre desenvolver, reter talentos e criar um ambiente onde as pessoas realmente queiram ficar? Porque eu tenho para mim, eu falo muito isso, com aquela história do trocou por R$ 200 em outro lugar, é uma desculpa fácil da gente aceitar que a gente não está fazendo um trabalho de cultura e de formação consistente. Então, queria te ouvir um pouco da sua percepção, com 200 lojas, né? Muita gente, se vocês têm essa crise também, né? De conseguir reter, captar essas pessoas, depois reter, e quais são as estratégias ou ações que você vê que ajudam bastante? A gente não vê uma situação igual em todas as regiões do Brasil, né? Então, Perfeito. vai depender muito do nível de atividade econômica, o que está acontecendo. A gente tem um turnover muito melhor, mas muito melhor do que a média de mercado, quase 1/3 da média de mercado, mas mesmo assim preocupa. Algumas regiões onde você tem uma economia um pouco mais acelerada, você vê uma dificuldade maior de contratação, mas a partir do momento que você contrata, a questão da retenção vai muito de como o nosso sócio cuida das pessoas nos primeiros 3 meses. Os primeiros 3 meses são fundamentais para a retenção. Passou dos 3 meses, entendeu o que é o negócio, engajou na carreira, a pessoa vai. Então, você acredita que a retenção, se a contratação bem feita, obviamente, Exato. ela está muito ligada à liderança? Muito. É fundamental a liderança, o jeito que você recebe, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você entrega o uniforme. Eu já vi, em outras vidas que eu tive dentro da indústria, a pessoa ser recebida e o uniforme não está dobrado, não está... Quando ela recebeu o uniforme, Quando ela recebeu. Isso então, também já... o cuidado desde o entregar o uniforme para a pessoa, a forma que você recebe, o treinamento, é fundamental. Obviamente, a nossa indústria ela tem uma rotação natural, porque Sim. muita gente é primeiro emprego ou é um emprego temporário, e faz parte, está tudo bem. A gente tem muito universitário que quer uma renda extra para estar pagando. Alguns acabam se apaixonando e achava que ia ser... Tem muita história assim, né? Ia ser um trabalho de verão e virou o trabalho da vida e hoje são sócios. A gente tem vários casos desse. Que legal. Mas quando a pessoa ela tem horizonte e uma das coisas da preocupação de continuar crescendo é para você continuar gerando possibilidade de crescimento para as suas pessoas. É bastante importante. E programas de treinamento e formação são fundamentais, mas eu concordo com você que o líder imediato é fundamental. É gente, né? A gente sabe quando é bem recebido e as razões por que você fica e por que você sai. Agora, de fato, o Brasil acelerando, algumas regiões mais aceleradas, vão causar mais dificuldade de atração. E eu digo que a retenção é muito mais uma responsabilidade do gestor do que imputar a responsabilidade do mercado. E tem gente que contrata sempre com perfil errado, né? Também, então, o exercício da contratação, né? A contratação rápida, o desligamento lento acabam sendo um problema, né? Porque Exato. você contrata sem fazer um filtro, porque precisa de uma pessoa ali imediatamente, depois você fica empurrando com a barriga, quando vê que a pessoa não tem fit cultural ou mesmo operacional dentro do negócio. Então, é importante inverter isso, né? Contratar lento e fazer um desligamento rápido quando vê que não é o caso. E essas são as coisas. Não é imperfeito esse processo, por natureza. A gente precisa aceitar isso. Sim. Até a gente vive melhor tocando restaurante. A imperfeição faz parte do nosso negócio. Mas para mim como você cuida das pessoas durante o processo, fazem toda a diferença. Até como você demite. Sim. Porque quando você demite da maneira correta, educada, cuidando, o time
sente o respeito que o processo levou. E mérito, né? Mérito é um negócio fundamental. E nosso negócio, como uma boa parcela da remuneração é através de gorjeta, quanto melhor atende, mais ganha. E não dá para ignorar, porque a remuneração é a parte importante de retenção. Sim, muito bom. Se você fosse, com toda a sua experiência, olhar para um dono de negócio, para um gestor que não tem uma estrutura de grupo ou de rede, que, cara, preciso olhar para a cultura do meu negócio, eu preciso começar a construir uma cultura intencional, porque isso começa a mexer todos os pauzinhos dentro do negócio, né? Quais são, dentro da sua experiência, as dicas de ouro e que você pode trazer para ajudar esse cara? Eu acho que estar presente é importante. Tá. Né? Porque tem muita gente que cria a cultura, faz uma palestra e some. Tá. Então, tá ali no dia a dia. E obviamente eu entendo, uma empresa muito menor é diferente, tem que conseguir se adequar e entender também que não dá para tentar replicar e copiar outros modelos, tem que achar o que é certo para ele. Tem muita gente que me pergunta, é modelo de sócio, franqueado, o que é melhor, o que é pior? A minha resposta sempre vai ser, depende. Não tem modelos melhores ou piores. O que tem é um modelo que é certo para o seu tamanho de negócio, para o negócio que você quer fazer e para a experiência que você quer entregar. Às vezes, em mentorias ou alguns eventos, eu cruzo, né, com muita gente do setor e a minha percepção é dar certo aquele que sabe o porquê. Porque ele está ali e ele consegue verbalizar e consegue engajar o time todo no mesmo porquê. E tem gente que simplesmente enxerga como um negócio, né? E aí a nossa indústria é uma indústria de gente apaixonada. Sim. E eu acho que o time num negócio menor, quando não vê a paixão e engajamento e a doação, né, do dono do negócio, o negócio não roda. Eu não sou talvez a melhor pessoa para te responder, porque eu sempre toquei em negócios grandes. Eu aprendi, fui criado e fui formado com um nível de complexidade diferente, talvez até menos complexo do que ter um restaurante só e ter limitações de tecnologia, limitações de orçamento e tudo mais. Eu não sei se eu seria um bom dono de um restaurante desafiador, só para mim. Mas esse é um balanço bastante interessante quando a gente olha, mas os princípios básicos, que é cuidar das pessoas, tratar bem, ser ético, engajar, assumir quando erra, corrigir, acho que é coisa muito básica e tem que amar o que a gente faz, né? No fim do dia não é só o resultado financeiro. Sim. Para mim, eu tenho um prazer enorme quando eu converso com alguém e diz, eu amo Outback. E a minha pergunta é, por que você ama Outback? Se a pessoa me responde, eu não sei, eu só amo, é a resposta que eu quero. Porque está aqui, não está aqui. Então, esse eu acho que é um negócio, é quando você cria esse link emocional com o seu cliente, ele começa a amar, isso independe da escala e do tipo de negócio. Sim. Sim, você criou uma conexão que vai além vai muito do além. racional, né? Muito bom, muito obrigada. Que prazer falar com você. Eu que agradeço. Bom, a gente vai, quando quiser, outros papos. Já tem outra data, desligando aqui já vou te fazer uma proposta. Então tá bom. É um prazer estar de volta, né, e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e dizer que, assim, mesmo estando fora, né, o orgulho de ser brasileiro, tem uma coisa da nossa indústria, né, a brasilidade na indústria da hospitalidade é algo muito único e que diferencia muito a gente de qualquer lugar do mundo e eu estou muito feliz de poder continuar contribuindo com essa jornada de desenvolvimento dos negócios aqui no Brasil. Estamos muito felizes que você está de volta também. Obrigado. Obrigada. Muito bom.